Boa noite, amada igreja e todos que estão nos acompanhando neste canal. Está começando mais um culto da IPI Metropolitana de Brasília, culto de louvor, adoração a Deus e culto solene e especial, porque hoje será celebrada a ceia do Senhor. Então, se você ainda não preparou, pode preparar os elementos, um cálice de suco de uva e também um pedaço de pão, e assim participe deste momento especial de comunhão na mesa do Senhor, que está sendo feito de forma online em razão do afastamento social. Nós queremos neste instante fazer uma oração. Altíssimo Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor criou o homem, criou a mulher à tua imagem, à tua semelhança, mas nossos primeiros pais pecaram e assim ficaram distanciados de ti. Porém, no tempo certo, nos teus decretos, foi enviado o teu Filho, Cristo Jesus, que nos resgatou de novo para ti, ó Deus, livrando-nos da perdição eterna. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor incomensurável. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela IPI Metropolitana, pelos seus membros e todos que têm participado das atividades, ó Deus. Muito obrigado por tudo, que todos os atos deste culto concorram para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Façamos agora, queridos, a leitura bíblica que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Se você está com a sua Bíblia, poderá então abri-la também pelo seu celular, então você terá um tempo para isso, que é a leitura de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 5. Filipenses 2, do verso 5 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! São palavras do Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador.
Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Vamos ao momento de confissão. A palavra de Deus nos ensina no Evangelho de Marcos 2,10. Fala, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Sendo assim, devemos confessá-los a Jesus, que tem autoridade para perdoar. Então, nesse instante, você e Deus façam uma oração silenciosa e em seguida eu oro agradecendo a Deus por ouvir as nossas orações e nos perdoar. Amém? Deus querido, eterno Pai, Pai de amor misericordioso, na Tua presença estamos. E o Teu povo, a Tua igreja, nesse instante, confessa, Senhor, os seus pecados. Ó querido Deus, nos perdoa, Pai. Somos pecadores, Pai, e necessitamos do Teu perdão, da Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade em nos perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti.
sonhos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Deus é maravilhoso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E por tudo que Ele é, eu te convido neste momento a louvar ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero como te quero.
que tudo, Senhor. Aleluia! Os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Tua graça me basta, Senhor. O teu amor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Levante as suas mãos, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor.
E agora, nesse instante, vamos ao momento da proclamação da palavra de Deus. Palavra que nos traz esperança, a fé, a certeza que temos um Deus fiel que cuida de nós dia e noite. E hoje temos a alegria, a satisfação de ter conosco o nosso pastor Sandro Xavier. Oremos pelo nosso pastor nesse momento, para que Deus o ilumine e ele possa comunicar a palavra que Deus tem para cada um de nós. Amém? Deus, eterno Pai, maravilhoso, bondoso Deus, te amamos, te adoramos, Pai, porque Tu és Deus e agora, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra seja viva e eficaz. Usa Teu servo, Teu filho nesse instante, que ele possa ser o mensageiro Teu, transmitindo aquilo que precisamos ouvir. Deus, alegra a Tua igreja, fala com o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Sandro, bem-vindo. Bem, meus irmãos e as irmãs, preparados que estamos para a reflexão da palavra, após a oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine a todos, não só aquele que fala, mas também aqueles que participam desse momento. Enquanto nós lemos o Evangelho, enquanto nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando aos nossos corações. E por isso nós fazemos essa oração antes da leitura, não após a leitura, porque no momento da leitura o Espírito Santo já está falando ao seu coração. É assim que nós cremos, é assim que a tradição, é uma tradição reformada nessa oração por iluminação e feita por esse motivo antes da leitura da Bíblia. Hoje nós somos convidados a refletir nesse primeiro domingo da Quaresma. Nós vamos fazer essa leitura que vai nos iluminar para essa reflexão. Esse momento da Quaresma é um momento que nós nos dedicamos à oração, nos dedicamos ao arrependimento, nos dedicamos a refletir sobre a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus, com Jesus Cristo. Nós não podemos dizer, porque é o primeiro domingo da Quaresma, que a Quaresma começou hoje, porque a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e é um momento também que a Igreja Reformada em todo o mundo também celebra, E nesse momento, nesse tempo de Quaresma, nós temos esse convite para caminhar com Jesus Cristo em oração, em reflexão, em jejum. E ele já inicia com uma leitura que vai nos fazer entrar num momento muito especial de Jesus Cristo, de refletir sobre as tentações, de jejum, de oração, e de muita busca de aproximação de Deus. Nós vamos refletir nessa noite, pela leitura do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler Lucas 4, de 1 a 13. E essa leitura famosa, da tentação de Jesus no deserto. Nós vamos fazer a leitura, vamos refletir depois com o tema: o inimigo de nossas almas também conhece as Escrituras. A palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13, nos diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo.
E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que está escrito: mandará aos teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a sua tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Palavras do Senhor, palavra do Evangelho, palavras para a nossa salvação. Meus irmãos, nós estamos aí em um cenário em que Jesus Cristo está no deserto depois de ficar 40 dias sendo tentado pelo diabo e sem comer. É bom lembrar que Jesus foi levado para lá pelo próprio Espírito, né? E naquele momento ele começou um diálogo com o diabo, né? O diabo, aliás, começou a falar com ele, puxou conversa, né? E aí, imaginem, depois daquele tempo todo, 40 dias, e muita gente já reclama de um jejum, né? Que precisa aí ficar talvez da manhã até depois até o almoço sem comer e fazendo leituras da Bíblia, orando, e muita gente já não aguenta. Imagine 40 dias. E no deserto, não é só pela falta de água não, gente. No deserto você não encontra outra pessoa, né? E caminhando no deserto, se você não souber direito por onde está indo, se não conhecer a situação, você pode se perder e virar ali uma caveira perdida no deserto. Não é um lugar muito favorável, né? Uma situação hostil, e o deserto tem muitas representações na vida das pessoas. O diabo naquela situação ali, então imaginem, ele tentou Jesus Cristo, tentando convencê-lo, né, de fazer algumas coisas, de acreditar nas suas afirmações. Vamos dar uma olhada, então, essa vai ser a nossa reflexão nessa noite. Olhar as artimanhas do inimigo para fazer com que você caia nas suas armadilhas, né? E a primeira aí, tentação que Jesus respondeu, que Jesus pôde contestar, ela tem como significado, como estímulo ali, a necessidade pessoal e a vaidade humana, né? O diabo está vendo que Jesus está fragilizado por causa da fome. Essa necessidade humana, da qual Jesus também não fugiu, porque ele, mesmo sendo Deus completamente, ele também se fez carne completamente. Jesus é, portanto, 100% divino, é 100% humano. Essa necessidade humana também assolava Jesus Cristo naquele momento e o atingia como ser humano que era, deixando-o fragilizado, né? Deixando-o ali vulnerável. Como fica uma pessoa com fome? Pessoas com fome podem chegar a muitas atitudes lamentáveis. Pessoas com fome podem precisar roubar para não morrer, para não deixar seus filhos morrerem. Inteligente que só, né, o diabo, para fazer com que ele obedecesse, ele lançou mão de uma condicional que iria certamente atiçar a vaidade que há em todos os seres humanos. E Jesus, como um ser humano, poderia ser também atingido por essa vaidade, e o diabo sabia disso. Sabia, era conhecedor dessa vaidade que atinge o ser humano, né? E ele fez uma condicional. Se tu és o Filho de Deus,
Olha que isso mexe com as vaidades, né? Se tu és o Filho de Deus, faça alguma coisa. Olha, isso mexe com a vaidade de cristãos e de cristãs até hoje. Se você é crente, olhem essas condicionais. Se você é evangélico, faça tal coisa. Se você é crente, fale tal coisa. Se você é cristão, venha até aqui. Se você segue a Cristo, então tenha coragem de fazer tal coisa. Essas afirmações fazem com que alguém queira imediatamente provar. Eu quero provar que eu sou filho de Deus, eu quero provar que eu sou cristão, eu quero provar que eu sigo a Cristo. Isso mexe com a vaidade das pessoas. Imagine o diabo falando para Jesus: se tu és o Filho de Deus, se Jesus fosse guiado pela vaidade. Eu sei que eu sou filho de Deus, como esse cara tem ousadia de me questionar uma coisa dessas, e aí aquela vaidade tomasse conta de Jesus Cristo e ele caísse na armadilha dessa condicional. E com essa queda na armadilha, Jesus estaria obedecendo e fazendo aquilo que o diabo preparou para ele, como uma armadilha. Imagine que até Jesus passou por essa situação como ser humano que era também. Muitas vezes cumpre-se o desejo ou o mandamento dessa pessoa que está tentando na condicional, né? Esse desejo na condicional, no afã de mostrar que sim, eu sou cristão, sim, eu sou evangélico. Então Jesus, além de minimizar a sua necessidade humana, ao dizer nem só de pão viverá o homem, porque Jesus falou, né? Nem só de pão viverá o homem, eu estou morrendo de fome. Depois de 40 dias, talvez a pessoa estivesse literalmente morrendo de fome. Ele minimizou essa sua necessidade humana, uma necessidade básica do ser humano. Nem só de pão viverá o homem. Com essa afirmação, Jesus mostra conhecimento da palavra de Deus. E ele refletiu naquele momento, ele pensou, ele ponderou, para não ceder nem às suas necessidades humanas, no caso a fome, né? Nem às tentações da vaidade, daquilo que poderia fazer com que a sua importância fosse minorada. E também ele refletiu para não cair na armadilha do diabo em transformá-lo em alguém poderoso. Quem é o diabo para duvidar dele? Quem é o diabo para determinar o que Jesus iria ou não fazer na fragilidade, tanto da necessidade física como da necessidade humana e da vaidade também humana? Nós caímos na tentação de atender ao diabo. Se não voltarmos as nossas atenções para o que Deus nos diz pela sua palavra, pela palavra e por amor a Deus, depois de perceber as Escrituras, depois de lembrar as Escrituras, de reforçar com as Escrituras o seu não à tentação do diabo, pela palavra e por amor a Deus, Jesus não se rende a Satanás. A segunda situação que nós encontramos é o desejo de posse e a ganância. É mais alguma coisa que o inimigo pode aproveitar ao tentar você. Desejo de posse, a ganância. A ganância é uma característica atrelada à avareza. Ela acaba levando a pessoa a fazer qualquer coisa para conseguir o que ela precisa, o que ela quer. Talvez nem sem precisar bens, dinheiro, poder, reconhecimento ou algo que lhe agregue na vida, que lhe dê um pouco de satisfação pessoal. Sabedor disso aí, mais uma vez inteligente, o diabo mostra seu poder a Jesus, dizendo que lhe daria esse poder e essa glória sobre todos os reinos do mundo. Imagine em um momentozinho, olha como fala a palavra de Deus aqui,
que mostrou-lhe num momento de tempo. Um momento de tempo quer dizer uma coisa que passa muito, muito rápido, que pode ser segundos. No momento de tempo, Jesus viu ali todos os reinos do mundo e o diabo lhe ofereceu a glória e o poder ao dominar todos aqueles reinos, porque isso lhe foi dado, ele disse. Quem é que ainda, atordoado pela fome, e pela fragilidade que ela nos traz, a fome, rejeitaria mudar de situação, comandando todos os reinos? Quem rejeitaria? Que humano atingido pela ganância não adoraria ter esse poder? Comandar os reinos do mundo, deixar-se ser o líder, ser o comandante de todos esses povos, de todos esses reinos. Quem rejeitaria? Possuidor da vaidade humana, da ganância. O diabo pede nada mais, nada menos que adoração da parte de Jesus. Ele deseja ser adorado por Jesus. Ele quer que o Filho de Deus se submeta a ele. Entretanto, Jesus conhece as Escrituras. Olha como que Jesus resiste à tentação. E mais uma vez ele afirma para o diabo que está sempre em consonância com a palavra de Deus. Então, mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, por amor a Deus e pela palavra, ele não se rende a Satanás. E o terceiro aspecto que nós encontramos aí é a tentação do poder. É mais uma situação que o diabo se aproveita para poder levar a possibilidade de quebrar essa comunhão do ser humano com Deus. E ali, ele mais do que isso, ele quer quebrar a natureza divina de Jesus Cristo. E ele sabe que essa tentação do poder também pode atingir o próprio Deus, sendo Jesus Cristo na terra e assumindo uma natureza humana. O diabo tenta pegar Jesus Cristo por essa vertente da natureza humana, da sua fragilidade, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência e vontade de poder, atrelado a quê? A toda uma fragilidade humana, fome, sede, sono, doença. Tudo isso pode ser utilizado pelo inimigo de nossas almas para tentar derrubar você. O diabo sabe que a tentação do poder pode desvirtuar qualquer ser humano. Mesmo diante de um trabalho realizado em nome de Deus, a pessoa pode sentir que lhe é possível assumir o controle de tudo e abrir mão até mesmo da condução de Deus. Ou seja, alguém que está diante de um trabalho que é de Deus, de uma missão que é de Deus, de uma igreja, um líder de uma igreja. Ele pode se sentir tão poderoso que ele começa a achar que não precisa mais de Deus, até o ponto que ele acha que é o próprio Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes isso é feito utilizando o nome de Deus, utilizando o nome de Jesus Cristo, utilizando as Sagradas Escrituras. Essa é uma gravidade que nós temos que ter. A sabedoria que vem de onde? Do Espírito Santo de Deus e do conhecimento das Escrituras, como Jesus tem utilizado desde o início desse momento de tentação. Conhecimento das Sagradas Escrituras. No topo do templo, alguém sente que está sobre tudo, e aí foi o lugar onde o diabo levou Jesus. Lá no topo do templo. É de onde se pode ver todo o povo, é de onde se pode ver toda a igreja, do alto, de uma posição privilegiada.
É de onde se pode ver todas as ações, tudo que se está fazendo. É de onde se pode controlar não só a comunidade de fé, mas a vida das pessoas. Qual é a atitude de alguém que está lá no topo? Que faz essa pessoa? Qual é o sentimento dela pelas outras? É dessa posição que o diabo mostra a Jesus que alguém pode cair. É nesse lugar que ou alguém percebe que se cair vai se machucar muito, ou acha que está sobre todos e nada lhe vai acontecer, pode, por estar vendo controlar a vida das pessoas. É dessa posição que o diabo faz a tentação de que alguém evoque um poder de Deus, ou que se pensa ser dele, para amenizar ou sanar uma ação irresponsável. É dessa posição que o diabo demonstra que também sabe usar as Sagradas Escrituras para fazer com que alguém saia do caminho da orientação de Deus. Quantas pessoas usam a palavra de Deus para justificar atitudes de assassinato, de tortura, de crueldade, de desumanidade, indo contrário a todo o ensino de Jesus de amar o próximo e de amar a Deus acima de tudo. O diabo sabe usar as Escrituras para fazer com que alguém saia do caminho da orientação de Deus. Jesus, mais uma vez, ele mostra conhecimento da direção que a palavra de Deus dá. E algo que segue uma direção vai bater num alvo e vai atingir a sua meta. E sabe o que é a palavra pecado, meus irmãos? Hamartia no grego, que quer dizer errar o alvo, é sair da direção correta. E o que nos dá a direção correta é a palavra de Deus. Jesus não deixa de demonstrar que conhece a voz e a intenção do tentador. Ele sabe quem está lhe falando. Ele sabe que é o inimigo de nossas almas. Ele sabe que é o tentador. E ele sabe isso também por consultar a palavra de Deus. Jesus não deixa de afirmar que também conhece as orientações do Pai de amor. Ele não deixa de esclarecer de uma vez por todas para o diabo, o tentador, que ele não vai se render a Satanás por amor a Deus e pelo poder da sua palavra, pelo conhecimento da sua palavra. Mais uma vez Jesus esclarece: não vai se render a Satanás, nem pela fome, nem pela vaidade, nem pela sede de poder, nem por orgulho. E essa força para vencer isso foi dada por amor a Deus e pelo conhecimento da sua palavra. Então, depois de caminhar com Jesus no deserto nesse momento de tentação, e eu espero que você tenha mergulhado junto com ele e percebido a ação que o diabo faz na vida de alguém, espero que você não tenha aceitado os poderes sobre aqueles reinos mostrados. Eu espero que você não tenha caído na tentação de transformar uma pedra em pão, porque o diabo mandou, e que também não tenha se jogado do topo do templo. Após essa caminhada com Jesus, de ver as ações, de ver as palavras, tanto do diabo quanto também do nosso Mestre Jesus Cristo, pensa nos motivos pelos quais o Espírito poderia te levar ao deserto. O que representaria o deserto para você, esse momento de falta de alimento, de falta de presença de outras pessoas, do diabo tentando fazer te dar benefícios escusos, te fazer adorá-lo, querendo saber se você tem realmente conhecimento das Escrituras? Pergunte-se que palavras o diabo te falaria.
que situação ele te convidaria? Quais versículos da Bíblia ele utilizaria para te convencer a fazer aquilo que não é a vontade do Pai? Saiba, irmão, irmã, que em seu coração, como Jesus, existem palavras que você pode dizer a Ele para responder. Como Jesus teve palavras para responder ao diabo tentador, você também deve ter cultivadas no seu coração com firmeza essas palavras. E isso é a palavra de Deus que te dá. Mas o mais importante, irmãos, é saber que não seguir as tentações do diabo, não segui-lo, não fazer o que ele te tenta fazer, deve ser feito por amor a Deus e por firmeza nessa palavra de Deus. E isso nós podemos evidenciar pelas respostas que Jesus deu. Ele demonstrou amor a Deus e ele demonstrou conhecimento da sua palavra. Que o amor a Deus, acima de tudo, que a dedicação às Escrituras, às Sagradas Escrituras, que nos levam ao mais importante delas todas, que é Jesus Cristo. Tudo que você lê na Bíblia deve ser confirmado pela ação e pela palavra de Jesus. Nessa noite ele nos dá uma lição. Estar firme no amor a Deus. Estar firme no conhecimento da palavra. Isso vai te dar força para resistir ao diabo, à tentação. Que nosso período de quaresma comece sabedores disso. Resistir à tentação, conhecer as nossas fraquezas, mergulhar nas Escrituras, na reflexão delas, seguir a Jesus Cristo e imitá-lo. Refletir sobre a nossa atitude, buscar arrependimento, oração, reflexão, jejum se for necessário. Se você assim julgar procedente para a sua atitude de fé, porque é momento para isso. E que Deus assim te abençoe, que Deus abençoe tua família, que Deus te dê forças nesse amor a Deus e nesse mergulho às Escrituras que nos livram da tentação do diabo. Amém. Irmãos e irmãs, nesse primeiro domingo da Quaresma, nós estamos nos preparando mais uma vez para compartilhar da presença de Jesus Cristo, representada nos elementos, pão e vinho, mas também aquelas ofertas de Deus para nós. Nós sempre nos lembramos o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Na Quaresma, nós nos dedicamos à oração, nos dedicamos a pensar no arrependimento, na nossa vida pessoal, não somente na vida pessoal com relação aos nossos costumes, mas com relação à nossa vida íntima com Deus. E é nesse convite que nós passamos toda a Quaresma, num momento de reflexão sobre a nossa vida. Por isso, muita oração, alguns também se dedicam a jejum, e nós utilizamos então por isso a cor roxa, que representa esse momento de dedicação à reflexão, ao arrependimento. Nós vamos nos preparar para um momento eucarístico, nós vamos ouvir as palavras da instituição que estão escritas no livro de Marcos, lá no capítulo 14, que você já conhece, os versículos 22 a 25, leitura que a Maria Eduarda vai fazer para nós nesse momento. Vamos ouvir a leitura. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças
Deus partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, está o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças a Deus, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor dos muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia que beberei do vinho novo no reino de Deus. Palavra do Evangelho, que convidam você, que convidam sua família, que convidam a nossa igreja, não só a nossa igreja metropolitana de Brasília, mas a nossa igreja em todo o mundo, né? Não só as nossas igrejas da IPIB, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas todos aqueles que compõem a vida cristã no mundo em que nós vivemos. Nós vamos orar pedindo que o Senhor consagre não só os elementos depositados na sua mesa, mas também as nossas próprias vidas ao serviço dele e a este momento em que nos unimos uns aos outros e nos unimos a Deus também com a presença de Jesus Cristo nesse momento eucarístico. Nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque neste momento nós podemos relembrar todas as maravilhas que tu fizeste pelo teu povo. Nós lembramos, Senhor, da tua bondade em criar um mundo para que nós pudéssemos ser recebidos. Todo cuidado, todo carinho, toda a atenção, Senhor, que tu tens para conosco foi percebido no relato da criação. E para aquele casal, Senhor, que viveu naqueles primeiros lugares preparados, nós vemos, Senhor, o teu amor que espalhado para toda a humanidade que chega até nós hoje. Nós te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor, por um povo conduzido por ti, para que chegasse, Senhor, até nós toda a história, Senhor, que nós entendemos a salvação a partir de profetas, de apóstolos, Senhor, constituídos pelo teu Filho enviado por ti. Ele, Senhor, que pela sua vida nos ensinou, ele que pela sua vida nos abençoou, ele que pela sua vida nos salvou e nos dá a possibilidade da ressurreição, da vitória sobre a morte e da superação da experiência do pecado, só por ele, Senhor, e por isso nós te louvamos. Te pedimos que o teu Santo Espírito venha consagrar, Senhor, as nossas ofertas, pão e vinho, representadas, Senhor, nesse momento, que também são representação daquilo que tu de melhor ofereceste a nós, Senhor, o corpo e o sangue do teu Filho, para que pudesse ser, Senhor, a remissão dos nossos pecados. Te pedimos também, Senhor, que consagre as vidas das pessoas que se reúnem em torno dessa transmissão para celebrar a Santa Ceia, Senhor. Que eles sejam abençoados por Ti, para que sejamos um, a fim de que o mundo creia. Nós te rogamos e te agradecemos por estarmos em torno da Tua mesa, em nome de Jesus. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma oração. E por essa oração nós juntos chamamos o nosso Deus de Pai. Juntos, um com os outros. Eu com você, com a Maria Eduarda, com a sua família aí, mas também com Jesus Cristo. Nós chamamos o nosso Deus de Pai. Oremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos. Nós, preparados que estamos, queremos oferecer também a Deus mais uma prova da nossa unidade. O desejo de paz, especialmente no momento em que o nosso mundo vive muita angústia por situações de guerra. Nós queremos deixar esse desejo que deve estar no coração de todos aqueles que recebem o nome de Jesus Cristo como seu Salvador. É a paz que nós desejamos, não só para o irmão que está na sua casa, para o irmão da sua igreja, mas para todo mundo, uma paz que excede toda a compreensão, a paz de Jesus Cristo. Ofereça para aquele que está próximo a você a paz do Senhor. A paz, filho. Obrigada. Para você também. Com isso, a mesa preparada, com isso, o coração preparado,
com isso, a comunidade preparada, Jesus Cristo te convida para participar com Ele desta mesa. É Ele que, pela sua bondade, convida você, convida a sua família. Receba, então, o corpo de Cristo, representado no pão. Ele é o alimento para o seu espírito. Do mesmo modo, com gratidão, receba o cálice que traz alegria. Uma alegria que supera e que surpreende aquele que não compreende. Uma alegria que mantém a sua força mesmo nos momentos de grandes dificuldades. Receba o sangue de Cristo na sua vida. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu acolhes a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos mantens unidos. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo de orar, de pensar no arrependimento, de pensar na nossa vida contigo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu caminhas ao nosso lado. Muito obrigado porque o Espírito Santo nos aproxima de Ti. Muito obrigado, Senhor, por nos acolher na Tua mesa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe a nossa IPI Metropolitana de Brasília. Amém. Queremos agradecer a mensagem que foi apresentada pelo reverendo Sandro Xavier, que edificou as nossas vidas, nos alimentou espiritualmente. Passamos agora à parte do ofertório, muito importante no culto reformado. Precisamos, sempre que comparecemos à presença de Deus, ofertar algo para Ele, e não qualquer coisa. Primeiramente, precisamos ofertar as nossas vidas. Deus quer trabalhar conosco, portanto, coloquemos-nos à disposição de Deus para que Ele possa nos usar de acordo com a sua vontade. Mas também, aqui neste mundo, a igreja tem despesas para que o reino de Deus avance. E daí a necessidade de contribuição dos irmãos para a manutenção da obra do Senhor. E os amigos também poderão dar as suas ofertas. Há um texto que eu gosto muito que está no livro do profeta Malaquias, nos ensinando como ofertar. E assim, então, diz a palavra do Senhor. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis numa terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, palavras do Senhor por meio do profeta Malaquias, e que realmente nos conclama esta nossa obrigação como filhos de Deus, de contribuirmos com os dízimos e as ofertas para que a obra do Senhor avance. A igreja tem muitas despesas, mesmo trabalhando à distância, e não somente na área puramente
administrativa, mas também nessas épocas de pandemia, a igreja tem feito obras sociais e gostaria de fazer mais. Porém, dependemos das contribuições dos irmãos. Agradecemos aqueles que fielmente estão entregando os seus dízimos, aqueles que têm sentido no coração de entregar uma oferta para a obra de Deus. Os dados bancários da nossa igreja estão sendo exibidos. Você pode anotar e tenha certeza de que não é negociar com Deus, mas é ser muito abençoado quando nós entregamos dízimos e ofertas com alegria no nosso coração. E as promessas são muito grandes. Provai-me e vede, né? Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Já temos sido muito abençoados, mas aqui há uma ampliação, bênçãos sem medida para aqueles que são fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas. Que Deus nos abençoe enquanto pessoas que ofertam para o reino de Deus. Amém. Passaremos agora aos nossos avisos. Todos os domingos estamos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative também o sininho, para que você possa receber a notificação das nossas atividades, que são Escola Bíblica Dominical, às 10 horas e 15 minutos. São lições maravilhosas para aprendermos cada vez mais da Palavra do Senhor. Já às 19 horas e 15 minutos é o nosso culto, momento para louvor e adoração ao nosso Deus. Se você deseja que outras pessoas também sejam abençoadas, compartilhe o nosso link. Às terças-feiras, por meio da plataforma Zoom, às 20 horas, é o nosso estudo bíblico. Se você quer participar conosco, solicite o link a um dos líderes da igreja. São momentos maravilhosos para aprender da palavra de Deus e nos vermos e nos falarmos ao vivo. Gostaríamos de agradecer a todos que estão participando deste culto, em especial os visitantes. Sejam muito bem-vindos. O nosso chat está aberto. Deixe o seu pedido de oração. A igreja quer orar por você durante a semana. Tenham todos uma semana abençoada na presença de Deus. Bons irmãos, nós estamos encerrando mais uma celebração, nosso domingo que marca, o início aí dos domingos do período da Quaresma, um momento, como nós falamos no sermão, de oração, de dedicação, a reflexão sobre a nossa vida, nossa caminhada de fé com Deus. E por isso eu quero convidar que você utilize esse momento até o período da Páscoa, da Semana Santa, para fazer uma oração todos os dias. Aproveite as leituras diárias que a gente sempre coloca lá no nosso grupo de membros, para você poder fazer a leitura do Evangelho, de um salmo, refletir sobre aquilo, sobre a sua própria vida, fazer a sua oração. Nesse momento de oração também, você ore pelas pessoas que hoje nós compartilhamos aqui na nossa transmissão. Muitos nomes aparecem nos comentários. Durante a semana também as pessoas pedem nos nossos encontros virtuais também. E que nós possamos orar pelas essas pessoas, aproveitando o momento de orar ao Espírito Santo de Deus, para que fortaleça a nossa vida das tentações e dos desertos que atravessamos. Nós temos ainda muitos motivos de oração, acompanhando aí, nós lembramos, na última oração que fizemos sobre a situação de cidades como Petrópolis, mas também muitas outras cidades sofreram no interior do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, E vamos continuar orando por essas pessoas que perderam muitos parentes e ainda passam por necessidade, muita gente desabrigada, muita gente desalojada, E que possam receber com a responsabilidade das autoridades no seu trabalho, para o qual foram escolhidos, a amenizar o sofrimento dessas pessoas, Nós vamos também pedir, porque ainda sentimos muita angústia e muito medo pela questão da pandemia, que
pode ter sido até esquecido um pouco pelos noticiários ou pelos comentários, né? Pela situação da guerra. Outro motivo também que atinge todo o mundo, né, irmãos e irmãs, e atinge não só por escassez e por falta de gêneros e por situações que movem famílias, né, dos seus lugares, mas também porque os nossos corações ficam apertados de ver famílias sofrendo com uma violência extrema que é a guerra, extrema e totalmente irracional. No século XXI é que aprendemos tanto com amor pelas pessoas, não só pela religião, porque a religião tem ensinado muitas vezes a matar. É vergonhoso, especialmente quando cristãos entram nesse clima. Pedimos que Deus tenha misericórdia, né? Porque o nosso coração fica apertado com o que vemos. Oremos. Senhor, Tu que és misericordioso, inclina, Pai, os Teus ouvidos para a oração do Teu povo. Ouve a oração, Senhor, daqueles e daquelas que neste momento oram conosco. Nesta transmissão, Senhor, que afastados estamos fisicamente, mas unidos, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes. Unidos não só uns com os outros, mas contigo também, Senhor, porque levamos a Ti as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas angústias, Senhor, as nossas condições humanas, Senhor. Cuida, Senhor, do Teu povo, daqueles que agora, Senhor, têm se angustiado por suas situações pessoais, Senhor. Pode ser doença, pode ser desemprego, pode ser alguma situação financeira, Senhor, que tem trazido medo do sustento para a sua família, para a sua vida. Nós Te rogamos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia e acompanhes, Senhor, essas pessoas. Não só, Senhor, dando a possibilidade de superar essa dificuldade, mas também que o Espírito Santo esteja perto, abraçando, trazendo carinho, tranquilidade, Senhor, secando as lágrimas e dando forças para que suas pernas possam se sustentar e caminhar. Nós Te rogamos, Senhor, pelas famílias sofridas por catástrofes, Senhor, naturais que aconteceram no nosso país, que têm acontecido ao longo do tempo, em todo o mundo, Senhor. Nós lembramos da cidade de Petrópolis, tantas outras cidades, Senhor, do estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia. Continua, Senhor, orientando aqueles que podem ajudar e transformando o coração dessas pessoas de medo em esperança. Olha, Senhor, ainda para a situação sanitária do nosso país, do nosso mundo, para que possamos, Senhor, com os esforços da sabedoria que Tu dás, Senhor, às pessoas dedicadas à pesquisa, para que possamos superar isso, termos condições de combater com o nosso conhecimento, com aquilo que temos de melhor, Senhor, para salvar vidas. Olha, Senhor, pelo coração daqueles que governam, Senhor, especialmente nesse momento de ódio, em que pela ação de poucos os povos se digladiam, Senhor, se matam, famílias são desfeitas, são separadas, pessoas morrem. A guerra, Senhor, é uma situação extrema da vaidade, do orgulho, da sede de poder da humanidade. Perdoa-nos, Senhor, e corrige aqueles que têm andado fora dos Teus caminhos. Cuida, Senhor, da nossa igreja, da sua liderança, daqueles da nossa presbiteriana independente metropolitana, do nosso presbitério, da nossa igreja nacional, Senhor. Abençoa aqueles que nos lideram, Senhor, escolhidos também por Ti, que sejam, Senhor, bênção para a Tua igreja. Abençoa, Senhor, o nosso povo, a nossa sociedade. Abençoa os trabalhadores, Senhor. Abençoa aqueles que dedicam o seu tempo ao conhecimento, ao estudo, Senhor. Abençoe as nossas crianças.
Fica, Senhor, com nossas famílias, aqueles que por amor se reúnem no lar. Nós te rogamos, nós oramos, sabedor, Senhor, de que o Teu Espírito acompanha cada um de nós, especialmente agora, Senhor, por aqueles que pedem junto conosco. E é em nome de Jesus que nós oramos, na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, juntos também, para que a nossa sociedade possa se juntar a nós nesse desejo de pensar como Jesus Cristo pensa. Esse convite é para que você faça da sua vida uma oração, especialmente utilizando esse período da Quaresma. Recebamos a bênção. Que a bênção do nosso Deus, Pai Criador, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus que nos alegra, que nos reúne, seja com todos vocês, povo de Deus, reunidos nesta noite por essa plataforma virtual, com todo o povo de Deus em qualquer lugar deste mundo que nós vivemos, hoje, para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Boa semana para vocês, Deus abençoe e que os momentos de oração sejam ricos com você e com a sua família. Amém.